Fala galera do YouTube, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e hoje de livro, continuando aí a saga Dexter. No caso, não vai começar com o título Dexter, vai ser Querido Devotado Dexter, não vai dar pra ver aí na tela por causa do foco, mas estou deixando a capa pra vocês verem melhor. Segundo livro, esse aqui saiu em 2005, logo após um ano depois do primeiro livro. Então eu vou fazer como eu fazia com os outros livros, eu vou começar aqui com um resumo, com spoilers, e no final vou dar o meu veredito e lá não tem spoilers, então vocês vão poder saber o que eu achei do livro em sua totalidade. Então vamos começar aí com o querido Devotado Dexter. E já posso dizer que ele deve ter umas 4 ou 5 páginas a menos que o primeiro livro. Mas esse aqui já posso falar que me pareceu maior do que o primeiro livro. Porque no primeiro livro são apresentadas muitas coisas e aqui a gente já conhece um pouco mais o Dexter. Bom, aqui no início do livro já fala que o Dexter deixou o Brian fugir. Então, seguindo, o Dexter vai atrás de um novo criminoso. Esse seria o McGregor. O McGregor seria um corretor de imóveis que é um Pedro. Então a gente tem um terceiro criminoso, seguindo os outros dois ali do primeiro livro, que era o Padre Donovan. E o porteiro de Avors, que a gente tem aqui o corretor, o McGregor, que também é um Pedro. Então o Dexter vai tentar confirmar o código para pegar esse cara. Então o Dexter vai entrar no iate dele e vai encontrar algumas fotos ali horríveis envolvendo esse McGregor com outras crianças, e ali também vai ter supostamente uma foto onde dá a entender que tem outra pessoa tirando foto, então tem outro adulto envolvido, então o Dexter sabe que são duas pessoas, então ele vai atrás do McGregor com o código confirmado e vai ter uma Q1 ali, o Dexter vai meio que fazer uma tortura, coisa que a gente não via tanto ali na série ou outras partes do livro, é que ele faz uma espécie de tortura para o McGregor confessar onde está o seu parceiro, e o Dexter acaba matando o McGregor antes mesmo dele confessar, porque o Dexter já estava querendo uma morte há muito tempo, então ele não vai acabar se aguentando ali e vai ter que ir atrás de outras provas para saber quem é o outro cara que estava nas fotos. Sem nenhuma resposta, o Dexter vai acabar voltando no iate desse cara e vai conseguir uma pista, vai ter um adesivo lá com o nome do outro cara que seria o Riker. A partir disso, fica parecendo que vamos seguir nesse enredo do Dexter indo atrás desses criminosos. Só que aí tem um momento em que tem um carro seguindo o Dexter, um Ford Taurus. E para quem assistiu a série vai saber um pouco aí quem seria o dono desse Ford Taurus, que é o Douglas. Então é uma coisa que eu sempre falava, né, que a série vai adaptar só o primeiro livro, só que nesse caso tem uma parte dessa adaptação na segunda temporada, que seria o Douglas perseguir o Dexter, ficar stalkeando ele o dia todo, porque o Douglas não tem nada para fazer na vida. Então o Dexter vai ter que parar aí com essa investigação, vai ter que parar um pouco ali com um dos códigos do Harry, porque ele vai ter que seguir o código de não ser pego. Não é o caso que está escrito aqui, mas a gente vai ter um capítulo que vai ter várias histórias dentro, que é uma coisa que o Jeff Lindsay não faz muito, eu não entendi porque ele fez aqui, capítulo cheio de cortes, e que vai ter um flashback onde o Harry vai estar conversando com o Dexter, dando uma lição sobre paciência. Então, é isso que o Dexter vai fazer. Então, por diversas vezes, ele vai na casa da Rita, fingir lá que tá namorando com ela, e numa dessas a Rita acaba oferecendo para ele cerveja, e o Dexter nunca bebeu cerveja, e numa dessas ele já começa a ficar um pouco alto, e tem um dos momentos lá que ele quase acaba revelando para Rita o que ele faz. E a gente pode comparar com uma parte ali da série, onde os dois estão conversando no sofá, a gente sabe que o Dexter na série não vai falar nada disso, não vai confessar nada pra Rita, mas é uma cena que ele tá massageando os pés dela lá e fala alguma coisa sobre perseguir pessoas ruins. E aqui é parecido, só que aqui é como se ele tivesse alto demais e quase falando pra Rita o que ele é. E é um pouco parecido também com uma cena ali do Original 5 que o Dexter ficou high porque ele comeu uns brownies ali batizados pela Debbie. É uma cena bem semelhante. Bom, nessas indas e vindas, o Dexter vai acabar jogando forca ali com as crianças e ele vai dizer como que as crianças estão gostando muito de jogar aquele jogo. Depois disso, o Dexter vai receber uma ligação da Debbie falando de uma cena de crime que ele tinha que ir logo, como sempre. A Debbie vai ser muito chata e resmungona em praticamente todos os livros. Eu ainda vou comentar mais um pouco sobre a personalidade dela aqui, porque ela tem seus altos e baixos, assim como na série. Na série eu diria que é uma personagem muito melhor, mas aqui no livro às vezes ela chega a ser insuportável. Mas o Dexter vai atender esse telefonema, tem uma nova cena ali do crime. Quando eles chegam lá, tá uma vibe muito ruim, tá todo mundo meio sem o que falar, tem policial passando mal, tem gente vomitando, e a questão é a cena do crime mesmo, então tem um pouco desse suspense para saber o que que o Dexter vai ver lá, apesar do Jeff Lindsay sempre não fazer tanto suspense. Ele faz um pouco, ele sempre teve essa coisa de falar na cara demais, e acho que ele poderia ter trabalhado isso melhor durante a saga de livros, mas ele sempre vai falar na lata que tem ali, e chegando lá, temos o corpo de uma vítima, é bizarro.
uma das coisas mais bizarras que tem no livro, e vai ter um topo de uma pessoa. Né? A pessoa não vai estar sem membro nenhum, não vai ter língua também, não vai ter pálpebra, não tem boca. Então o Dexter vai chamar de a coisa. E nisso o Dox vai acabar chegando logo depois e vai tentar atirar na coisa, para acabar ali com o sofrimento daquela vítima do possível crime, porque essa coisa estava viva, né? Não estava morta ali, não estava só desmembrada e morta, estava viva. Me lembra um pouco ali daquele filme Seven, do David Fincher, que você tem a cena de crime que faz uma referência ao pecado da preguiça. Então você tem uma pessoa em um estado terrível, só que viva. Então o Dexter vai achar aquilo interessante, como é que uma pessoa poderia fazer aquilo. A pessoa que vai interromper o Dux ali vai ser a Debbie. A Debbie que vai pedir para a coisa ser salva pelos paramédicos. A gente avança e a gente vai estar ali no Miami Metro. Então o Capitão Matthews vai estar falando algumas coisas e a gente vai ser introduzido a um novo personagem, o Kyle Chusk. Eu não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dele, mas a maior parte do tempo em que eu falo sobre o nome dele, assim, quando eu leio o nome eu falo Chusky, mas seria Chutski ou Chutski. Bom, o Chusky ele veio pro Miami Metro só para saber desse caso. Ninguém sabe de qual que jurisdição ele faz parte, de qual departamento ele está, se é FBI, se é CIA. O que a gente sabe é que ele é federal e que veio ali de Washington. Isso tudo, o Dexter vai perceber que durante a cena de crime, o Dox devia saber quem era a coisa. Também o Dexter identifica que o Dox pediu pro Matthew chamar alguém conhecido, que seria o Chusky. Chusky quer resolver esse caso, e nisso o Chusky acaba perguntando se teria algum detetive muito bom disponível, e todo mundo ali na reunião, no Miami Metro, vai olhar pro Dox, só que o Chusky estava olhando pra Debbie, então a Debbie vai acabar fazendo parceria com ele, e é uma coisa que se repete em todos os livros. Em todos os livros a Debbie vai ter um parceiro diferente. Vou fazer uma comparação aqui, é quase como se fosse Harry Potter. Todo livro ali, toda a história do Harry Potter, eles têm um professor de defesa contra as artes das trevas diferente, é a mesma coisa que acontece com a Debbie. Bom, já que o Douglas não saiu do pé do Dexter, o Dexter vai aproveitar que tem todo esse murmurinho aí sobre esse caso, e por achar que o Douglas conhecia a vítima e etc., o Dexter vai começar a pegar um pouco do passado do Douglas e vai ver que ele fazia parte das operações especiais e algumas coisas ali mais escondidas do governo. Então o Dexter achando muito aquilo estranho, vai fazer um pouco de mais pesquisa para ver se o Douglas meio que se encaixava no código do Harry, porque o Dexter não estava aguentando mais. Então tem aquela coisa também que eu sempre digo aqui, não vai achando que o Dexter do livro é parecido com a da série. O do livro, eu diria que está muito mais ali um instinto maior assassino do que o da série. O da série é um pouco mais humanizado. Nisso o Dexter vai acabar também descobrindo que ele, Chusky e companhia ali faziam parte dessas operações especiais que estavam em El Salvador, e tinha outros detalhes ali também que eram diversas coisas escondidas e que o Dexter não tinha acesso, mas ele poderia imaginar o que acontecia nessa operação dos Estados Unidos ali em El Salvador. Amanhã a gente vai ter um pequeno pulo temporal onde a Debbie vai ligar pro Dexter e chama ele para um restaurante muito chique. E aí o Dexter acha até estranho, porque a Debbie tá me chamando para esse lugar, e ele vai descobrir que o Chusky tá pagando tudo. Então a Debbie e o Chusky estão namorando. Isso, a Debbie vai vir com aquela coisa do Dexter vir com alguns palpites. E como ele tava ajudando ela, ele vai acabar, não sei por quê, diferente ali de todo o modus operandi dele durante a saga de livros aqui, ele vai acabar falando tudo na lata ali pro Chusky, que sabe que o Chusky conhece o Doux, que o Doux conhece a vítima, que ambos conhecem a vítima, né, que seria a coisa. Então, eu acho que o Dexter só tava de saco cheio e queria resolver isso logo, então por isso que ele está falando tudo que ele já sabe, ao invés de ficar escondendo o jogo por saber demais o modus operandi de outros assassinos. Bom, depois de tudo que o Dexter falou ali, o Chusky vai acabar dando pra trás, falando assim, é melhor você não se envolver nessa merda, né? Essas são as palavras que ele diz. Senão você vai acabar caindo no esgoto. Bom, o que eu acho mais interessante é que vem um cara ali de Washington que tem informações privilegiadas e não conta nada, mas mesmo assim, mesmo a Debbie sendo parceira do Chusky, ela depende muito do Dexter para ter respostas. Então é uma coisa muito engraçada que vai acontecer nesse livro, que vai parecer que o Dexter é o guru, né, é o Sherlock Holmes da parada. Eu até zoei um pouco sobre essa última série do Original Sin, que o Dexter é o Sherlock Holmes, mas aqui no livro ele é tratado como tal, principalmente pela Debbie. E até momentos que ele mesmo fala, pô, mas eu sou só um forense, não vou ajudar, né, não vou ficar ajudando nessas coisas. Para não ser irritado mais pela Debbie, ele acaba ajudando. É ele que vai atrás mais de informações sobre o assassino, ele vai procurar endereços parecidos com o endereço que encontraram o local do corpo na casa onde eles acharam, que era um bairro ali mais simples, que encontraram a coisa. Então, conversando ali com o Chusky sobre esses endereços, o Chusky não vai falar muita coisa,
mas vai citar o assassino com o apelido de Dr. Danko. Então o Dexter fala, pô, é um nome polonês, dinamarquês, algo do tipo, e o Chesky vai falar, não, eu acho que você era muito novo para esse comercial que eu tô falando, né? Porque o Chesky estava fazendo uma referência a um comercial de uma centrífuga chamada Danko, né? Que cortava vegetais, essas coisas assim. Então o apelido do assassino acabou virando Dr. Danko porque ele era incrível ali na parte cirúrgica, é uma coisa que o Dexter vai até falar, e que fica parecendo até mesmo melhor que o Brian do primeiro livro. Bom, então eles acabam indo para um endereço, um dos endereços que o Dexter descobriu, e vão acabar não encontrando nada lá. O Dexter volta para a delegacia, e nisso ele recebe um telefonema da Deb falando que talvez o Chusky tenha desaparecido ou sido sequestrado. Isso o Dexter vai acabar indo ali encontrar a Deb e tentar acalmar ela. Isso o Dexter vai acabar teorizando que o Chusky pode ter sido realmente sequestrado pelo Dr. Danko, mas que o próprio doutor está fazendo alguma coisa, alguma espécie de tortura psicológica, e contando outra vítima na frente do Chusky. Isso porque uma das pessoas que poderiam ter sido sequestradas pelo Dr. Danko, que ainda eu vou chegar nessa parte, como é que é meio específico essas vítimas que o Dr. Danko vai atrás, mas uma dessas pessoas desapareceu, que o Chusky estava investigando, e logo depois seguido o Chusky desaparece. Então por isso que o Dexter tem essa teoria. Que tá, mas como é que o Chusky sabia que esse cara desapareceu? Isso é porque tem uma lista desses militares ali da operação de El Salvador. Eram ele e mais 4 pessoas. Então o Dr. Danko foi uma pessoa que foi vendida ali para o exército, se eu não me engano, de Cuba. Existiam mais operações ali, não vou conseguir entrar em tantos detalhes, mas se você ver o mapa ali, você vai ver que são países próximos, digamos assim. Eles estão ali na América Central, então nessa jurisdição toda eles acabam vendendo Danko para Cuba, que acaba trabalhando para eles ali para Cuba, e nessa mesmo vivo ele volta para se vingar desses soldados, desses militares americanos. Bom, nisso o Dexter e a Debbie vão começar a investigar mais a fundo sobre o caso para conseguir achar o Chusky. Então eles vão atrás do médico legista que resgatou a coisa, e eles queriam saber quanto tempo demorava para deixar aquele soldado ali, aquele soldado naquele estado que o Dr. Danko deixou. Então o médico legista vai falar que aquilo ali demora mais ou menos um mês para fazer, deixar a pessoa viva daquele jeito e cauterizar todo esse processo onde o cara picotou a vítima. Isso eles vão acabar indo conversar também com a vizinha ali da casa onde foi encontrada a coisa, e essa vizinha diz que já existia uma pessoa que ia muito lá naquela casa, que usava uma van que tinha uma placa colorida escrito Choose Life. Depois disso, Dexter e Debbie acabam indo para casa ali da Debbie, e ela recebe no correio uma caixa, e nessa caixa está o dedo mindinho do Chusky. Então o processo ali já estava começando, e nesse dedo mindinho tinha um anel. Essa informação é importante, então fiquem atentos. Dexter então oferece o seu apartamento para a Debbie ficar, porque agora o assassino sabe o endereço dela, então seria mais seguro ela ficar no apartamento dele ou em outra casa. Isso, o Dexter quer pegar uns tênis para correr, e ele lembra que esqueceu os tênis de corrida na casa da Rita. Ele chega lá, a Rita também estava saindo para correr, os dois correm junto, e quando ele vai voltar para casa dela e ela vai tomar banho primeiro, a Esther pede para usar o banheiro. E ali tinha algumas roupas do Dexter. Isso a Rita vai voltar chorando, aos prantos, e o Dexter não vai entender nada, e o Dexter vai ficar pedindo desculpa, o que que eu fiz, o que que aconteceu. E aí a Rita vai mostrar o anel do Chusky. Vai entender que o Dexter ia pedir ela em casamento. Tira essa informação do nada, né? Achando que de alguma maneira ele ia oferecer a mão dela em casamento. Foi muita forçação de barra ali, mas o jeito como a Rita é nos livros eu até consigo entender. Então ela se emociona, sai, compra champanhe, e no final o Dexter tá assim, "Puta que pariu." Ele saía ali correr, tomar banho, pegar o tênis de corrida, e do nada ele estava noivo da Rita. Dexter acaba voltando pro apartamento, e ele tá aguardando um telefonema ali junto com a Debbie de um outro federal ali que vai vir de Washington, que seria o Dan. E esse Dan, ele vai acabar sendo vítima do Dr. Danko. Vai aparecer uma cena de crime, e o Dan tá lá do mesmo jeito que apareceu a primeira vítima. A primeira vítima tem até um nome, que é o Manny. Então, Dan vai estar igual o Manny, porém dessa vez, além de só ter a parte ali do corpo, o tronco, em volta vai ter ali os membros que foram tirados em volta, fazendo um círculo. Então, assim, me lembrou até um pouco da série Hannibal, com aquelas loucuras de cena de crime. É uma série que eu tenho que falar até aqui no canal no futuro, mas me lembrou um pouco dessas cenas bem absurdas, assim, de crime, e que tem até muito em alguns outros livros do Dexter, principalmente no quarto livro, Design de Assassino. Seguindo, Debbie e Dexter vão acabar confrontando o Dox, porque o Dox sabia de muita informação, então o Dox acaba revelando que tem 2 contatos ainda das operações especiais
que ele continuava ali conversando. Um deles morava em Miami e outro não, então o outro que estava fora provavelmente estava salvo, mas o que estava em Miami estava em perigo e era o Oscar Acosta. Ele vai acabar conversando com o Oscar, só que o Oscar vai acabar metendo o pé de carro, então o Dux vai atrás dele, só que ele precisa de mais alguém para ir atrás do carro. Não só ele, para conseguir segurar o Oscar, para ele não fugir e não conseguir ser uma outra vítima, para conseguirem conversar com ele ou algo assim. Mas não deixa de ser algo inteligente do próprio Oscar fugir, porque se o Danko tá ali, é melhor você meter o pé. E é uma das coisas que o Dexter até afirma, o cara tá fazendo a coisa certa, metendo o pé da cidade. Para que segurar o cara? Deb Dexter acaba conseguindo alcançar o Oscar também ali, o carro dele, por causa que Doug estava ali se comunicando no rádio com a Deb. É algo até meio cringe, que até o Dexter fica zoando, pois eles ficam ali falando câmbio, câmbio, e o Dexter fala, nossa, você é uma verdadeira policial, hein? Então, nessa perseguição, a van do Dr. Dumpo vai estar atrás do carro da Debbie. Eles não vão reparar. Na verdade, o Dexter vai reparar e vai falar com a Debbie. Só que o Dumpo também não sabia que o carro ali da Debbie estava envolvido nessa perseguição. Então a van vai à frente do carro da Debbie para tentar pegar o Oscar. Só que, não sei porque, carambas, a Debbie avança mais também ali. E o Dumpo acaba vendo que eles também estão na perseguição e vai tentar destruir o carro deles. E os dois carros se acidentam. O carro dele vai bater num poste numa casa ali. E Deb e Dexter vão cair com o carro no rio. Dexter consegue se salvar, mas ele quase estava morrendo afogado. Nessa que ele está quase morrendo afogado, ele vai ter uma espécie de revelação na cabeça dele, um insight, onde ele vai perceber que quando ele estava na casa da Rita, ele vê que o Cold tem um passageiro sombrio igual ele. Então, provavelmente, quem sumiu com o cachorro da vizinha foi o Cold. Mas nessa, ele acaba saindo ali no carro, conseguindo se salvar, e lembra que a Deb também está no carro, vai lá e salva a Deb. E é um desses momentos que ele tá um pouco mais humanizado, porque se fosse um psicopata mesmo, ele não estaria nem aí pra Debbie, porque a Debbie irrita ele em todos os livros. Ele tem essa parte ainda de se importar com a Debbie e com as crianças, o Code e a Aston. A Rita, nem tanto. E se vocês quiserem saber mais sobre essa interação que ele tem com a Rita, como é que funciona, tem alguns livros aqui que tem mais algumas informações. Principalmente o Dexter em cena. Isso que o Dexter consegue salvar, o Dox aparece ali com o carro também. E os meus vizinhos estão gritando pra caramba. Eu acho que não dá pra ouvir pelo áudio aqui, mas isso que o Dex consegue se salvar. E depois de ter salvado a Dev também, levantando ali do acidente, ele se encontra ali com o Dox. E vai ter alguma pessoa ali passando na rua dizendo que viu uma van e que estava escutando um barulho de um cachorro, mas na verdade não era um cachorro, era uma espécie de coisa 2.0. Outra vítima, dessa vez foi o Frank Albury, outro militar ali que fazia parte da equipe do Dox. E o Dexter vai perguntar pro Dox, como é que você reconheceu o cara se não dá pra entender nada ali na cena do crime? E o Dox vai falar, é pela tatuagem. Então o cara tinha uma tatuagem ali no tronco. Então foi a única coisa que fez o Dox identificar que aquele ali era o Franklin. Isso tudo a Debbie já tinha quebrado a clavícula, então ela foi pro hospital. E o Dex dá uma ideia ali que o Dox vai acabar falando assim, pô, tu é um sacana mesmo. Por quê? Porque o Dex dá a ideia de Dox ser uma nova isca pro Dr. Danko, já que o Dr. Danko já estava nessa dinâmica eletrizante de pegar todo mundo, então foi meio que engraçado. Isso me lembra um pouco a segunda temporada, quando o Dux e o Dexter se juntam ali pra acabar com uns traficantezinhos ali que tinham na cabana do Jimenez. Não sei se alguém vai lembrar disso, mas é engraçado que aqui também no livro vai funcionar os dois no mesmo time, né? Se ajudando, digamos assim, apesar do Dexter querer que o Dux desapareça da vida dele. O Dux vai acabar contando um plano pro Dexter. Ele vai trazer uns números ali, número de telefone, GPS. Então, o plano era o seguinte: se o Douglas desaparecesse ao virar a isca ali, né, ao ser isca do Dr. Dump e ser pego, o Dexter tinha que telefonar o número do Douglas, que a localização dele ia ser passada por GPS por uma pessoa de confiança do Douglas. Isso, como é que ia funcionar esse plano? O Dexter ia conversar com o Douglas através do rádio de polícia, isso porque o Dr. Danko devia usar um rádio de polícia, por isso que ele conseguia escapar tão fácil. Então, eles iam falar sobre essa festa de solteiro do Dexter, porque ia rolar. O Masuka que também fez a festa de solteiro pro Dexter, né, de despedida de solteiro, por causa do noivado. E aqui vai ter essa festa muito louca, e tá todo mundo vai estar muito louco, e vai ser meio esquisito, porque o Masuka vai deixar um tanto de filme pornográfico ali passando pela festa, e vai ter esse ponche que todo mundo vai estar bebendo, e a Camila Fig, que aqui não é aquela pessoa mais velha que mexe nos arquivos do Miami Metro, aqui vai ser uma assistente ali forense,
Aqui ela vai deixar de ser tímida e vai estar se jogando ali pro Dexter, e o Dexter vai acabar jogando uma frase assim, eu sou casado e tal, e ela para de mexer com ele, apesar de se jogar o tempo todo em cima dele. E tem uma hora que o Doug chega e entra na festa também, porque o Dexter acha que ele tem que ficar um pouco ali, e o Dexter meio que sente que ele é um cara que tem aquele passageiro das trevas também, então ele fica isolado ali na festa, não fala com ninguém. O Dexter fala se tivesse sentimento, que ia sentir alguma coisa ali pela solidão do Doux. Então tem uma hora que o Doux vaza, ele não tá aguentando aquilo ali, e o Dexter não consegue sair junto porque chegou o momento das strippers saírem do bolo. Então eles ficam ali se esfregando do Dexter até todo mundo ficar tão distraído que o Dexter consegue sair, e aí, quando chega lá fora, o Doux desapareceu. Nisso, o Dexter vai fazer aquele esquema do GPS e vai encontrar a localização do Doux. Ele vai estar lá no Everglades, no pântano. Então o Dexter vai andar de carro ali pela estrada, vai ver que a localização está perto de uma estrada de terra, então ele vai fazer um retorno. E essa parte que eu achei assim, sinistra, meio Stephen King. Eu acho que foi uma das melhores descrições de parte descritiva que o Jeff Lindsay faz em toda a série de livros. Sempre tem uma parte descritiva, stealth, onde o Dexter vai estar espionando. Essa aqui, junto com uma que tem lá em Duplo Dexter, é uma das melhores. Então, o Dexter vai chegar na cidade de terra, vai estar tudo escuro. Ele e o carro é escuridão, então ele vai parar o carro. Vai ter tipo um portão assim, como se fosse uma porteira, mas não era uma criação de gado que estava ali, era uma criação de crocodilos. Então o Dexter vai ter que abrir esse portãozinho de metal, isso tudo à noite, na escuridão. Ele não vai atravessar aquele de carro, ele vai a pé num lugar onde é a criação de crocodilos. Então ele vai a pé e vai achar uma pequena casa ali com uma luz acesa, uma pequena luz acesa e com uma música um pouco alta, porque o Dr. Danko usava a música para ninguém desconfiar dele ali, né? Ele vai usar da música para meio que abafar o som das suas vítimas. Então o Dexter vai estar olhando ali de longe, vai ver que essa casa ela tem uma cerca meio que de arame farpado em volta dela, e aí ele vai sentir uma presença assim perto dele, e é um pavão, vai fazer um barulho ali insuportável, e nessa a luz da casa apaga e a música para. Aí essa é a parte que você fala, caguei na calça, mano. O Dr. Danko sabe que o Dexter tá lá, né? Ou alguém tá lá, porque o Dr. Danko nesse altura do campeonato nunca soube quem era o Dexter. Mas isso o Dr. Danko acaba pulando no barco e fugindo pelos canais ali do Everglades. E o Dex entra lá na casa e encontra quem? O Chusk, é isso mesmo. E fala pra vocês, passa tanto capítulo até chegar nessa parte que fica parecendo que o próprio autor, o Jeff Lindsay, ele meio que subestima, acho que, o leitor. Ele acaba deixando um pouco de lado essa parte da procura do Chusk. Passa muito tempo até eles encontrarem o Chusk. Era como se parecesse que a Debbie estivesse desesperada para encontrar ele, apesar de, sim, ela está muito desesperada e chorosa, só que passa tantos capítulos que fica parecendo que é um tempo muito maior para até encontrarem o Chusk. Realmente, passa uns 2 ou 3 dias. E tá lá o Chusk, ele não tem uma perna e não tem um braço, ele tá careca e também sem sobrancelha. Então o Dexter vai acabar dando uma olhada pela casa e os outros cômodos, e o Chusk vai estar desesperado, porque ele tava lá preso e vai começar a chorar e falar: Porra, Dexter, vamos embora, pelo amor de Deus, e se o cara voltar? Aí o Dexter fala: tem alguns assassinos, alguns caras aí que realmente voltam pra ver quem que tava ali perseguindo eles. Só que vai ser engraçado como o Dexter vai ser muito insensível nessa parte. Ele mesmo sabe que tá fazendo aquilo, e o Chusk fica desesperado e vai ser cômico. Apesar de ser aterrorizante, o que a gente acabou de ver e passar lendo essa parte. Como ele encontrou o Chusk e não tem nenhuma notícia sobre Doux, até que tem um momento, né, também que quando o Dex entrou naquela casa, ele viu algumas roupas do Doux. Então, depois de tudo isso, você acha que o Dex vai atrás do Doux? Não, o Dexter vai acabar indo atrás de um dos criminosos ali dos primeiros capítulos, um dos pedos daquela dupla. Ele vai atrás do Hiker, já que ele tá livre agora para fazer o que quiser sem o Doux. Olha só, ele vai conseguir ali encontrar mais informações sobre o Hiker e vai ver que ele se encaixa no código do Harry. Isso a Debbie e o Chusk vai acabar ligando pro Dexter, e de novo o Dexter vai falar: pô, mas eu não tenho nada a ver com esse cara, deixa isso aí, eu sou militar, eu sou policial, vocês precisam de alguma coisa maior, você tem que ter o exército, a SWAT lá pra resgatar o Dox, não eu. Só que o Chusk fala que eles precisavam ser mais cautelosos ali por causa de todo esse assunto de El Salvador e do Dr. Danko. Eles acabam procurando aí a última casa onde o Dr. Danko poderia estar. É que você vai acabar encontrando uma das casas e lá está quem? O Dr. Danko mexendo no Dox. E essa cena stealth aí, final, vai ser igual uma das outras partes de final de livro do Jeff Lindsay, onde simplesmente o Dexter vai tomar uma pancada e vai acordar amarrado ou algo do tipo. Isso acontece muito, chega a ser bem estressante, porque é diferente um pouco da série, que a gente tem um Dexter mais ativo ali. Aqui parece que ele é bobão às vezes, então ele toma uma porrada, acorda ali, e o Doug está sendo torturado
e o próximo seria o Dexter. Então, o Dr. Duncan e o Dexter têm essa conversa, e o Dr. Duncan vai ver que provavelmente tem alguma coisa faltando no Dexter, ou tem uma coisa muito errada, porque o Dexter não sente medo do Dr. Duncan, mas o Dr. Duncan fala que ele vai sentir. Mas nisso, onde o Dexter tá tentando se soltar, a Debbie vai acabar aparecendo com o Chance que eles vão atirar ali à vontade no Duncan. Então vai ser assim, um final bem preguiçoso, igual os outros livros. Vai ser muito rápido. Eles vão deixar para resolver a morte do vilão na penúltima página ou na antepenúltima página. Então, assim, é meio estressante, meio chato quando você constrói todo ali um desenvolvimento do vilão que você não vê tanto durante o livro até. Você vê mais sobre pensamentos ali do Dexter, ele tá sendo stalkeado, não poder fazer as coisas, do que essa trama principal. É uma coisa que meio que dificulta ali o prazer dessa continuação de leitura do primeiro livro. Mas essa parte é toda resolvida e o Dux tá todo lenhado ali, tá sem umas partes, como tá o Chusky, vai estar sem um pé ali também, não vai estar com língua. Então o Dux foi uma nova vítima ali do Danko. Quando o Dux olha pro Dexter, o Dux vai estar com um ódio muito grande do Dexter. Então, vamos pro epílogo. E no epílogo, dá a entender que Dexter conseguiu pegar o Riker e jogou ele ali do barco, né? Afundou ele no oceano usando o seu próprio barco, né? O próprio barco do Dexter. Então, uma coisa, eu disse que no primeiro livro não tem barco, né? O Dexter não joga o corpo na água, aqui teve. Então, eu não consigo me lembrar se nos livros seguintes vai ter o uso do barco. Então, gente, em veredito, é uma boa continuação. Eu diria que é um dos pontos altos ali, porque a série de livros é como uma série, tem pontos altos e baixos. Eu diria que não se iguala à primeira obra. Essa aqui dá uma decaída, porque tem muito esse ponto de focar do Dexter não conseguindo fazer as coisas, e tem um pouco a parte dele com a Rita, que eu acho que quebra um pouco de toda a trama que a gente está vendo com a trama principal, que seria de um novo assassino, como sempre tem em todos os livros. Eu acho que as partes mais bobinhas não conseguem segurar o sentimento que a gente tem com o primeiro livro, que é aquele sentimento que a gente tem coisas muito inovadoras, coisas criativas sobre o personagem, sobre o seu passado, e aqui nem tanto. A gente só tem o Dexter fazendo coisas porque ele está sendo saqueado por outra pessoa. Tem um pouco daquela coisa do Jeff Lindsay falar sobre trânsito, que vai ficar muito pior nos livros seguintes. Ele fala sobre trânsito, sobre comida. Aqui acaba tendo um pouco a mais do que o primeiro livro, que já é um pouco desgastante, mas nem tanto. O vilão principal, eu acho que é um dos melhores, poderia ser muito bem mais aproveitado, a gente poderia conhecer mais sobre ele, mas é uma coisa que acontece com muitos outros livros do Jeff Lindsay, né, nessa saga do Dexter. Eu queria mais cenas de terror, mas o Jeff Lindsay não consegue sustentar essa parte. Ele não consegue sustentar esse terror, ele tem que falar na lata, ele não consegue criar esse suspense. Muito pouco. Tem uma parte descritiva que eu acho uma das melhores, junto com o duplo Dexter. Então, uma parte stealth, uma parte mais stealth, onde ele tá chegando ali para espionar, para chegar em algum lugar. Tem um pouco ali do gênero suspense e terror. E poderia ter sido melhor. Então, com o Jeff Lindsay, você sempre vai ter essa coisa de putz, cara, você podia entregar um negócio muito mais da hora, mas não foi. Você não chegou lá e só ficou nisso. E o final, muito rápido. Ele resolve a questão principal aqui na antepenúltima página. Então, assim, já era uma das reclamações que tinha no primeiro livro. Se você precisar resenhas, é uma coisa muito estranha o final ter um corte abrupto. E aqui não vai ser abrupto, mas você sabe que vai ser resolvido nas últimas páginas, né? Porque quando você vira assim, você fala, opa, já tô na última página. Então, para querido Devotando Dexter, nota 3,5. Também vou estar deixando na descrição o livro, que eu acho que deve estar indisponível, mas vou deixar também o link para a saga dos outros livros. Se estiver algo disponível, você chega lá e compra já para conseguir fazer sua coleção. Isso se você é muito fã, porque se você não for muito fã, não vale a pena comprar os livros. Sei lá, eu só diria só para você pegar o primeiro e ver o que você acha, se você continuaria, porque você não vai conseguir alguma coisa acima ali no primeiro livro, vai ser muito difícil. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e até mais.